Hoje vamos falar dos tipos de resina UV que podem ser tingidas de preto. Let's Resin, que já vem pronta. Já fiz um teste com ela e ela tem uma cor preta sólida muito boa. Essa aqui é uma que eu vou preparar usando um pigmento preto. Já deixei o potinho separado. Aqui esse potinho já foi preenchido com a resina pré-pronta da Let's Resin. Outra opção é essa daqui, a BS Resin, que eu gosto muito e recomendo. Quando as pessoas me perguntam qual resina eu uso aqui nos Estados Unidos, eu sempre recomendo ela, apesar de usar outras marcas também. Mas a BS Resin tem um custo-benefício muito bom e é uma resina top de linha. Outra resina que eu testei e gostei muito é essa daqui da Daiso. A Daiso é uma loja japonesa que inclusive tem no Brasil e essa resina eu comprei lá. Ela é de altíssima viscosidade, mas a cor dela é um preto transparente. Deixa eu mostrar para vocês. Ela é muito boa também, só que nós vamos ter que misturar um pigmento nela para ela chegar no preto sólido que a gente quer. Tá vendo? Ela é um preto assim mais clarinho. Vou até colocar aqui no tapetinho, porque essa não vai dar para colocar dentro do potinho por ela ser muito viscosa. Agora vamos fazer a mistura com a BS Resin e o pigmento preto em pó. E o pigmento em pó, a gente tem que usar ele com muito cuidado, porque ele carrega muito a resina. Então ele tem que ser pouco, mas o suficiente para dar a cor que a gente espera. Então adicionamos um pouquinho desse pigmento preto e vamos misturar até alcançar o tom desejado, né? E essa marca de pigmento que eu uso é muito boa, mas a regra de qualquer pigmento em pó, inclusive as micas que a gente usa muito na resina, o V também é sempre com uma quantidade pequena, o suficiente para que a luz possa passar pela resina e fazer a cura completa, né? Então, depois de misturar bem, nós vamos deixar ela separada e vamos fazer a outra mistura. Agora, nós vamos entrar com a BS Resin ainda e vamos fazer a mistura dela usando o pigmento Alcohol Ink. Eu uso muito essa marca, gosto muito, recomendo, é a Sig Wong. A Sig Wong é uma marca que, como poucas, ela pode ser usada na resina epóxi e na resina UV, o que é uma grande vantagem, né? É sempre bom os álcools, os pigmentos de álcool ink, a gente dá uma misturada, né, antes de usar, porque o pigmento normalmente ele acaba ficando no fundo. E aí a gente coloca 2, 3 gotinhas, não precisa colocar muito, esse pigmento ele é muito concentrado e a resina UV ela não tolera muito pigmento de álcool ink. Sempre tem que ser uma porcentagem menor, né? Como 2, 3% da resina, da quantidade de resina que você está usando. Então, depois de bem misturado, você vai reparar que a resina ela ficou mais líquida, mas não tem problema, ela ainda está numa consistência boa para receber uma cura. Uma das dicas de ouro valiosíssima que eu descobri trabalhando com a resina UV é o uso desses potes. Esses potinhos, eles são muito úteis porque eles são de plástico preto
o que não permite que a luz do dia, a luz UV, a luz do sol, entre na resina. Então você pode estocar todas as suas misturas prontas dentro desses potinhos por anos. Então eu tenho todas as misturas de cores especiais que eu faço e eu etiqueto os potinhos e deixo todas as resinas guardadas. Então, quando eu estiver num processo criativo, quando eu estiver fazendo alguma peça, eu tenho todas as resinas prontas. Então, facilita muito, né? Aí eu tô colocando as duas misturas, né? A que eu fiz com a BS Resin com o álcool ink e a outra que é a resina BS Resin também misturada com o pigmento preto. E aí eu tenho tudo etiquetado e vai facilitar muito para a gente fazer o teste. Agora vamos preparar a resina da Daiso. Eu coloquei uma gotinha da álcool ink preta da Sing Wong, misturei bem e eu vou deixar ela no próprio tapetinho de silicone porque ela é bem espessa e é muito pouca quantidade para colocar dentro do potinho, né? Então a gente vai usar ela toda para fazer o teste. Eu tive que colocar um pouquinho mais da resina porque só uma gota já é muita quantidade de álcool ink para tão pouca resina, né? Depois que eu misturei bem, agora eu vou espalhar ela para gente fazer uma cura bem consistente, né? Nela toda para ela ficar uniforme. E aí eu fiz como se fosse umas pétalas, né? Para criar um certo movimento e aproveitar bem a resina para ela não ficar toda junta, né? E que tenha espaço melhor para ela atravessar pela cura. Agora que nós já temos todas as resinas no tapetinho de silicone separadas e etiquetadas, nós vamos entrar com a luz. Eu vou deixar no primeiro momento a luz em cima. Vocês reparem que eu nunca uso a cabine muito perto da resina UV nos primeiros 60 segundos. Esses 60 segundos são fundamentais para que você tenha uma boa cura na resina UV. Então, os primeiros 60 segundos você coloca a luz mais no alto e aí depois os outros 5 minutos de cura, a cabine pode ser abaixada e colocada na altura normal. Então, vamos esperar esses 6 minutos e aí a gente confirma como que a resina está reagindo com todos os pigmentos. Como você pode observar, depois de 6 minutos a resina está curada, mas não completamente. Eu vou mostrar como elas estão. A primeira aqui é a Daiso. Ela ainda está pegajosa, principalmente na parte de baixo, onde fica em contato com o tapetinho de silicone. Ela também tem uns relevos. A parte de cima tá bem, mas ela não está completamente curada. Ainda vai precisar de mais tempo. A próxima é a que nós fizemos com pigmento em pó. Essa é a mais difícil de curar,
porque o pigmento cria uma barreira para a luz. Então, ela precisa de mais tempo de cura. Se você tocar ela e apertar, você vai ver que por dentro ainda a resina está mole e a tinta ela sai, né? Você aperta e você vê que por dentro ela não curou, porque 6 minutos nessa resina não é suficiente. Quando ela está com pó ou com a mica, né, ela precisa de mais de 6 minutos de cura e ela precisa descansar. Depois que a gente esperar 12 horas, eu vou mostrar para vocês como ela fica boa, mas por enquanto ela tem esse problema, né? Agora vamos fazer o teste da que nós misturamos com o álcool ink. Ela ainda está um pouquinho pegajosa, mas muito pouco. Na verdade, ela tem umas marcas do tapete de silicone. A superfície dela precisa de um pouco de tempo para secar, né? Mas você vê, eu aperto e a tinta não sai. Ela está perfeita. Ela só está ainda macia porque não deu tempo de cura suficiente. A resina UV ela precisa descansar. Então, depois de 12 horas, nós vamos fazer o teste de novo e provavelmente ela vai estar num ponto muito melhor que ela está agora, mas ficou muito boa também. Agora vamos ver a Let's Resin. A Let's Resin, nós já fizemos o teste e a gente sabe o tanto que essa resina ela é boa e ela cura muito rápido. A cor dela não é tão forte como as outras, mas é só colocar uma segunda camada e nós temos esse problema resolvido. Bom, já deixamos 12 horas aqui essa resina secar bastante, descansar bastante. Então, a nossa conclusão agora é a seguinte: a Daiso, ela, depois de 12 horas, ela curou muito bem. Ela não tem mais nenhum problema de estar pegajosa, nem mole. A única coisa da Daiso é que ela teria que receber uma segunda camada de resina UV transparente para ela perder um pouco o desenho do relevo, que ficou bem marcado, né? Agora ela tá assim completamente dura, tá perfeita, curou super bem depois dessas 12 horas. Então, assim, eu gosto muito dessa resina da Daiso. Inclusive, as resinas japonesas dizem, né, que são as melhores resinas do mundo. Então, eu gosto muito dela, ela é bem consistente. A com pigmento em pó, vocês lembram que ela estava toda mole por dentro, né? Mas depois que ela descansou essas 12 horas, gente, ela endurece de uma forma que não tem nem como você dobrar, nem mexer na pecinha. A peça fica dura, super sólida e super bem curada. Não tá pegajosa, não tá nada, tá perfeita. Poderia ser usada. Então, agora vamos para a de álcool ink. A de álcool ink ficou muito boa. Ela tá bem lisinha, ela tá forte, bem forte. Você não consegue mexer nessa resina, dobrar ela, nada. Ela tá completamente curada, excelente. A melhor de todas, na minha opinião, em termos de facilidade, cura, é a Let's Resin preta. Realmente a tecnologia dela é excelente, mas ela é um pouquinho transparente e isso faz com que a gente precise de uma segunda camada. Estou tentando mostrar para vocês, não sei se dá para ver muito bem, mas ela não é tão sólida como são as outras. Mas caso você não encontre resina preta,
Dá para ver através desse teste que você pode usar o álcool ink ou o pigmento em pó e está resolvido o problema. Acabamos com esse mito de que a resina UV não pode ser usada com cor fechada. Sim, pode ser usada. Só tem que tomar essas precauções, esses cuidados, o tempo de cura, a quantidade e aí tá tudo resolvido, você pode usar. Agora vamos falar das resinas. A Daiso é uma resina que ela é bem viscosa, alta viscosidade, mas o resultado final dela é muito bom. O pigmento em pó preto, ele cria um preto completamente sólido, mas tem que ter os cuidados de colocar pouca quantidade. Essas duas marcas, a Sig Wong e a Let's Resin, elas são bem concentradas, são muito boas e elas não deixam um resquício, né, na resina, mistura super bem. A Let's Resin preta é a campeã, ela é muito boa, cura muito bem e não deixa nenhuma marca. É perfeita, tá resolvido. Aprovadas.